volta com você feliz. E antes da próxima entrevista, eu já quero mandar beijo aí para todo mundo que está interagindo com a gente através das nossas redes sociais, tá? O @TV Feliz no Instagram. Fica ligado que tem promoção hoje, tá? Com um produto exclusivo da BioAge. Quero mandar beijo aqui para Ana Tereza, que está dizendo que quer participar da promoção no Instagram. Um beijão aqui para Camila Santos, que está sempre ligada no nosso programa. Também quero mandar um abração aí para o seu Rafael e a dona Terezinha, lá do Alecrim, que sempre assiste o programa. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão assistindo aqui o nosso programa, interagindo com a gente também. Ranieri, a Fran, a Leiane de Cidade Nova, Eliane de Monte Alegre está dizendo que está de parabéns hoje. É o aniversário dela. Parabéns. Muito obrigado aí. Muita saúde, paz, sucesso para você, tá? Tem aqui, ó, o Romão de Parnamirim está dizendo parabéns pela programação. Tô aqui sintonizado. Daqui a pouquinho eu mando mais beijos. Ó, tem gente perguntando aqui o WhatsApp da BioAge. Daqui a pouquinho eu falo essas informações, tá bom? Ó, agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. Então, se você tem filho, tem filha, presta atenção, porque a partir de agora a gente vai receber a tia Gel, ela é dentista e vai falar sobre problemas que é muito comum na infância, né? O que você deve fazer quando a criança se machuca, ela cai no chão e machuca a boca, né? Os dentes, se quebra ou se não quebra, como é que é? Você fica ligado, porque ela já está aqui ao meu lado. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Tudo Paulinha. bem? Boa tarde. Tudo Boa bom? tarde. É sempre um prazer estar aqui. Ah, o prazer é nosso. Hoje, inclusive, a gente está parecido, né? Com as Estamos estampinhas, assim, infantis, né? Eu soube que você vinha hoje, eu vou colocar uma estampinha, assim, para ficar, né, já pode no ser clima. meu auxiliar. Lá Já no posso ser seu consultório. auxiliar? Já. Tá ótimo, então. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, E Paulinha. hoje a gente vai falar sobre esse tema que é muito comum e muito chato, né? Porque bem as assustador crianças, pros hoje em pais. dia, não param, né? Elas não param um segundo. Verdade. E quando acontece esse tipo de trauma, né, é complicado, porque os pais, às vezes, nem sabem como devem agir, né? Então, Exatamente. essa acho que já vai ser a minha primeira pergunta. Como é que se faz? O que a gente deve fazer num caso como esse? A criança machuca a boca ao cair no chão. A primeira coisa é não entrar em desespero, porque a quantidade de sangue que vai sair ali de lábio, língua, gengiva, qualquer região dessa envolvida é extremamente vascularizada. Então, a quantidade de sangramento, por mais que o corte seja pequenininho, é muito maior do que se fosse na pele, por exemplo. E para piorar, vai cair dentro da boca e vai misturar com saliva. Então, se você chega na escola do seu filho para buscar ele, a professora fala que ele caiu, você chega lá, a farda está toda vermelha, é bem assustador. Mas acredite, 80% daquilo ali é saliva. Imagina um copinho de saliva e pôr uma gota de sangue, não vai ficar todo vermelho? Derrama na farda. Então, a primeira coisa é ter calma. Claro, pode ser grave? Pode. Não dá, a gente vai... Mas, em geral, é muito mais assustador do que grave. Então, a primeira coisa a fazer é tentar acalmar a criança, limpar a região, observar quanto tempo para parar de sangrar, porque se aquilo perdurar 15, 20 minutos, pode ter envolvido uma artéria importante, mas por maior que seja a quantidade de sangramento, se ele demorar 10, 15 minutos e cessar, é porque foi alguma coisa tranquila, né? E aí a gente vai partir para observar se houve envolvimento dentário ou não. Para aí sim, depois que a criança está calma, depois que está tudo controlado, entrar em contato com o odontopediatra. Muitas mães ligam, às vezes a criança está chorando, a mãe chorando também, já vão ligar, calma, vai primeiro controlar, se acalmar, é muito mais feio do que grave muitas vezes. E caso o sangramento perdure, caso haja mobilidades excessivas, aí sim pode ser que seja grave. Mas em geral essas quedinhas do dia a dia não são tão graves. Não são tão graves, né? É importante na hora da queda já higienizar a boquinha da criança. Se for com possível, água, sim. Com só água fria, se tiver gelo, o ideal é lavar ou botar a criança para beber água, gelinho, com panos limpos e, na falta de tudo, a própria roupa da criança. Né? Na falta de não tem, está num ambiente totalmente, está numa fazenda, num parque, pega a própria camisa, tira e vai limpar ali e colocar o máximo de frio possível, né? Se não tiver gelo, a aguinha gelada já é um bom alívio, né? Até porque é um anti-inflamatório natural, o gelo é analgésico, né? Vai ficar geladinho ali, vai melhorar a dor. E algumas vezes vai ter que entrar com anti-inflamatório, com analgésico, mas aí só o profissional que vai poder dizer isso. No primeiro momento é só lavar,
acalmar a criança, ela vai observar se vai passar mais de 15 minutos sangrando, se vai ter envolvimento dentário ou não, e assim por diante. E também não fazer a questão da automedicação, né? Jamais. Jamais. Principalmente se tratando de criança, Exatamente. né? Porque às vezes os pais nem sabem que pode prejudicar, mas que pode, né? Não se deve medicar uma criança, né, sem consultar o médico. Às vezes um anti-inflamatório que a mãe dá com toda boa vontade vai piorar, porque aquela inflamação seria boa para cicatrizar. E aí ele tira a defesa do organismo através de um anti-inflamatório e abre portas aí para bactérias, e aí lá vai a infecção por causa de uma medicação errada, às vezes. Olha, e se no caso o bebê não tem dente e ele cai, machuca, né, a boca e sangra, é preciso também levar ao dentista ou deve-se fazer o mesmo procedimento que você nos explicou? Se tem dente ou não? Quando não tem dente é menos grave, porque a gengiva ali, o rebordo ósseo vai proteger, né? Então a gente vai proceder exatamente como eu falei e observar. Se tiver edema, se a criança tiver febre, se aparecerem outros sintomas, aí sim deve procurar o dentista. Mas enquanto não houver dentes, se acontecer, não necessariamente você vai ter que levar, a menos que apareçam outros sintomas. É verdade. Olha, presta atenção nessa nossa conversa. Se você tem algum filho ou alguma filha que dá bastante trabalho, não para quieto, já teve algum tipo de problema, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, tá? É o 98105-6955. Agora eu gostaria de saber, né, depois, quando os dentes nascem, né, eles crescem, se cair e bater o dente, há o risco da criança perder aquele dente ou ele vai nascer de novo, já que é dente de leite? Não, se o dente for de leite, o tratamento ele vai ser muito decidido pela época. Imagine que uma criança de 1 aninho, 1 ano e meio, até 2 anos cai, bate o dentinho, compromete a ponto de a gente precisar extrair esse dentinho. Então, o novo vai nascer? Vai, mas só aos 5, 6 anos. Então, aquela criança vai ficar 4 anos desdentada, né? Então, o ideal é a gente tentar tratar antes de partir para uma extração, porque é muito tempo para a criança ficar sem aquele dente que vai ter a função estética, vai ter aquela questão do bullying da escola, porque quando todos estão trocando, a troca é uma festa. Mas quando todos têm dente e só aquele não tem, aí ele já passa a ser apontado, tem a questão social, psicológica totalmente envolvida. Então, tratar é sempre a melhor opção. Claro que nem sempre é possível, mas o ideal é sempre tratar. E quando o dente já está perto, vamos supor, uma criança de 5 anos cai e quebra o dentinho da frente. Às vezes até tem tratamento, mas quando a gente radiografa, o dente permanente já está para chegar em poucos meses. Aí não vale a pena submeter a criança a um tratamento de um dente que daqui a meses vai cair. E aí assim a gente decide pela extração. A nossa telespectadora está perguntando o seguinte, gostaria de saber, porque a minha neta de 2 anos está com uma gengiva sangrando, o porquê? Isso se deve a diversos fatores, Pode ser vários fatores, né? Pode ser viral, pode ser vários fatores, mas normalmente o mais comum, né, e que o tratamento que eu vou sugerir aqui, ainda que seja outra coisa, não vai fazer mal, normalmente é a gengivite, é a gengiva inflamada. E aí o que é isso? Placa bacteriana, falha na escovação. E por que que acontece? A pessoa tem uma falhinha normal do dia a dia da escovação, a gengiva inflama e passa a sangrar. Quando ela vai escovar da outra vez, quando ela escova aquela região que sangra, ela tende a fazer o quê? Parar de escovar a região porque sangrou. Aí o que vai acontecer? Vai piorar. Então, gengiva que sangra sem estar machucada, sangra só porque sangrou na escovação, tem que escovar mais ainda. Ainda que aquela espuma saia rosa, não tem problema você estimular o sangramento ali. Porque se está sangrando é porque está inflamado e porque tem sujeira. Então vamos limpar, ainda que sangre. Agora, se tiver ferida, se tiver uma afta, aí se tiver uma bolha, aí são outras coisas. Mas uma gengiva que está aparentemente normal, não tem ferimento, não tem nenhuma abertura e está sangrante, escova é a melhor solução. Quanto mais sangrar, mais escove, aumente a frequência, aumente o tempo de escovação, que com 2, 3 dias isso aí tende a melhorar. Ah, legal. Então, uma ótima dica aí para você, né, que está passando por esse tipo de problema. E a escova, ela deve ser uma escova específica ou pode ser uma escova que a gente compra assim no mercado normal? A gente deve evitar as escovas duras, que no caso, para as crianças, no nosso mercado não existe, só entra no Brasil escova macia ou extra macia para criança, mas para os adultos sim, existem escovas médias, duras, e aí o ideal para a escovação normal, pacientes que não têm nenhum fator específico, macias ou extra macias são as ideais. Agora, essa pergunta que eu vou fazer, ela é super simples e eu acho que já
já é até clichê, mas que é muito importante para que todo mundo saiba qual é a melhor forma de escovar os dentes, né? E como é que é? Para cima, para baixo, movimentos circulares. Isso. Na região onde a gente morde, né, na região que os dentes tocam um ao outro, é o único lugar onde você vai poder fazer vai e vem com a escova. A única região, sempre lembrar disso, o único lugar que eu posso fazer vai e vem é na região onde os dentes tocam um ao outro, no lugar onde morde. Nos demais, o ideal é sempre fazer o movimento de vassourinha, como a gente chama, que é da gengiva para fora. Então, no caso, nos inferiores é de baixo para cima, nos superiores de cima para baixo. E na região anterior, tanto pode ser esse, de vassourinha, que vai valer para a parte interna, para a parte externa, ou se achar mais fácil, eu particularmente para crianças, eu acho mais fácil, fazer o movimento circular na região anterior, porque inclusive a gente faz uma vez só, né? Quando é a vassourinha, você tem que fazer embaixo e em cima. A criança está dando trabalho, não está deixando, impaciente, doida para voltar para brincar. E você vai fazer ainda 2 vezes. O circular você já vai abrangendo superior e inferior num movimento só, né? Para a criança fazer é mais fácil, para ela quando está aprendendo. Então, eu prefiro, mas fazendo a vassourinha no inferior, de baixo para cima, no superior de cima para baixo, tanto nos interiores como na lateral, como no interior do dente, na parte da língua, também funciona muito bem. Legal. E quando o dente de leite ele sofre algum tipo de trauma, tem consequências para o dente permanente, aquele que ainda vai nascer? Infelizmente pode ter, Paulinho. Vai depender também daquela questão da época, como eu lhe falei. Imaginem uma mamãe gravidinha, o bebê está lá se formando e alguma coisa penetra ali naquele bebê que está se formando. Com certeza aquele bebê vai nascer com algum problema, com alguma malformação. É mais ou menos isso que acontece. No dentinho de leite, que as pessoas tendem a achar que não tem raiz, ele tem sim uma raiz bem grandona. Por isso que ele não é mole. Quando ele fica mole é porque ele perdeu a raiz. Mas ele tem uma raiz enorme. E essa raiz, a pontinha dela, está bem pertinho do dentinho que está se formando. Super pertinho mesmo, em comunicação direta. Então, quando a gente tem um trauma que bate no dentinho de leite, se houver deslocamento e a pontinha da raiz tocar o dentinho permanente que está se formando, pode sim haver comprometimento. E é comum, viu? Muito comum pessoas nascerem com dentes com uma manchinha branca, dente com falha de posição, porque na hora que bateu mudou a posição do que estava se formando. É bem comum e às vezes passa até despercebido. Não foi nada, bateu, machucou ali, quando é daqui a 5, 6 anos que vai trocar, vem lá o dente com a falhinha e vai lembrar foi do trauma lá com 1 aninho de idade. Agora a gente vai ver algumas fotos para entender um pouco melhor do que a doutora está falando aqui. Essa foto é um caso clássico de crianças que traumatizam e que, inclusive, às vezes passa completamente despercebido porque não tem fratura. Podem ver que o dente está completamente íntegro, mas ele fica escurecido por 2 possíveis razões. Uma, porque sangrou por dentro. E aí o dente absorveu o sangue, né? Houve uma hemorragia e ele fica mais escuro do que os vizinhos. Normalmente, quando é hemorragia, com o tempo ele volta a clarear. Ou então ele perdeu a vascularização. O vazio sanguíneo que nutria aquele dente foi rompido, então ele entra em processo de necrose. Ele morre, ele fica ali como se fosse uma prótese, digamos assim, né? Uma prótese não é um dentinho falso. Então é mais ou menos isso. Isso aí normalmente é consequência de trauma e clarear esses dentes é extremamente difícil, principalmente na dentição decídua. Legal, olha, mais uma foto, fratura de dentina. Isso aí é porque quando existe trauma, esses dentes, inclusive dessa foto, são permanentes. Quando existe trauma de fraturar, ele pode ter diferentes alturas, né? Diferentes gravidades. Quando é só a pontinha bem pequenininha, a gente chama de fratura de esmalte, que deve ter foto aí já já e costumam ser indolores, às vezes nem precisa restaurar, ainda que a pessoa se incomode esteticamente. Quando é uma fratura desse porte aí, que é a dentina é o meio do dente, o recheio do dente, digamos assim. É uma parte que já tem sensibilidade, já tem vida, é uma parte que não nasceu para ser exposta, então se ela vai ficar exposta, ela vai absorver mais pigmentação, ela vai ficar com sensibilidade, vai ficar dolorosa. Então esses casos, ainda que a pessoa diga assim, não estou preocupada com a estética, que é muito difícil, né, nos dias de hoje, mas ainda que tenha alguém que não se preocupe com a estética, com uma fratura desse tamanho, o ideal é restaurar pela proteção. Isso aí é uma contenção física que a gente faz em casos de trauma, que o dentinho fica mole. Ele não fratura, mas ele fica mole antes do tempo. Ou então o próprio permanente. Às vezes um trauma de um permanente não quebra nada, mas fica com mobilidade. Aí é uma contençãozinha que a gente faz para fazer um repouso mastigatório daquela região e tende a endurecer novamente. É bem legal.
Ah, interessante. Mas então esse dente permanente ele pode ficar mole Pode devido amolecer. ao trauma, né? Devido ao trauma, porque existe o osso e entre o dente e o osso tem um ligamento. E esse ligamento pode ser rompido, mas o ligamento ele se reconstitui. Ah, agora Esse essa aí. caso aí dessa foto é o que pode acontecer de mais grave em termos de trauma de dente, né? Claro, a gente pode ter coisas mais graves envolvendo face, osso, mas envolvendo dentes é o mais grave esse daí, que é a avulsão dentária. É quando você sofre um trauma e o dente sai inteirinho, Inteiro. com raiz e tudo, cai Ai, inteirinho que no dor. chão. E se for permanente, aí é que dá o coração mesmo. E aí é uma dica super importante, quem tiver papel e lápis quiser anotar, para não esquecer, é importante. Que em caso de avulsão, se o dentinho for de leite, o que é que eu faço? Guardo o dente de lembrança e liga para o odontopediatra, não tem o que fazer. Mas se o dentinho for permanente, tem que pegar o dente onde quer que ele tenha caído, pela coroa do dente, que é a parte do dente que a gente vê. Nunca toque a raiz desse dente. E lave em água corrente e vá correndo para o dentista, de preferência com esse dente dentro da boca. Se for criança, não vai fazer isso que ele engole, né? Então, se for criança, põe no leite ou na água potável. No leite ou na água? No leite ou na copinho? água, se for criança. Se for adulto, põe na boca e corre Sério? para o Tem que dentista. É colocar o na melhor boca? lugar para ele ficar. Porque as bactérias ali são as naturais, a saliva vai hidratar. O melhor lugar que tem é levar na boca e correr para o dentista. Quanto mais rápido você conseguir atendimento, mais chance de recuperar o dente. Legal. E se for criança, o dentinho de leite, guarda o dentinho e liga para a gente pensar em outra solução. Muito bom, adorei o bate-papo aqui, tiramos várias dúvidas com a Tia Gel. Já virou Tia Gel, né? Já virei Tia Gel. Aqui no consultório, até em casa, meus meninos às vezes, Tia Gel. Eu disse, peraí, vocês não, né? Vocês não, né? Tem que ser mãe, pelo menos. Pois no é. mínimo. Mas escutam tanto, veem tanto na televisão ou nos meus pacientes, os coleguinhas da escola que são meus pacientes, que acabam, tem hora que querem chamar também. Legal, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço, queria mais Deixe uma seus vez. contatos também. Isso, queria mais uma vez agradecer Ruth Falco Ateliê pelo jaleco, que eu adoro, né? Todos os jalecos deles. Queria deixar minha rede social, que é @odontopediatriagf, né? G de Georgia, F de Farias, iniciais. Lá pelo direct pode tirar dúvida. Tem meu WhatsApp lá, quem quiser também pelo WhatsApp tirar dúvida. Às vezes demora um pouquinho porque estou em atendimento, mas eu sempre vou responder a todos. E para finalizar, queria deixar um abraço e os parabéns para minha auxiliar do consultório que está fazendo aniversário hoje. Disse que ia ficar muito chateada se eu não mandasse os parabéns para ela. Parabéns, qual que é o nome então, dela? Leninha, Jacilene, mas é tia Leninha, né? Tia Leninha. Tia Leninha fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu abraço carinhoso. E para as outras atendentes não ficarem com ciúme. Manda beijo para todo mundo. Fátima, Lene, Aninha e Gabi. Um meu beijo para vocês também, mas o especial é para a Leninha, que está de aniversário hoje. Isso aí, parabéns, Tá bom? Leninha. E volte mais vezes aqui no nosso Volto programa. sim, com certeza. Trazendo novidades. Eu que Obrigado. agradeço o convite. Até a próxima.